Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula número 28, hoje é dia 10 de julho, sexta-feira já, né? Mais um final de semana que chega aí, espero que vocês aproveitem bem o fim de semana para ficar em casa, né? O que mais a gente faz é isso, ficar em casa. Pessoal, nós vamos retomar o exercício que nós estávamos fazendo na aula ao vivo dessa semana, tá? Lá no livro de gramática, na página 77, o exercício 24. Só que para fazer o exercício 24, tem que retomar a leitura do texto. Então vamos lá. Então, de novo, página 77, o texto é assim, ó. Leitura e escrita são fortes das meninas. De acordo com o estudo, quando o assunto é matemática, o desempenho delas é igual ao dos meninos. Meninos e meninas aprendem de forma diferente, são elas que levam a melhor em leitura e escrita. Segundo o estudo de Olho nas Metas 2011, divulgado essa semana pela ONG Todos pela Educação, a proporção de meninas com nível igual ou superior ao esperado em escrita foi 16,4 pontos percentuais maior que a dos meninos. A diferença em leitura foi de 9,4 pontos percentuais, favorável às garotas. Em matemática, não houve diferença estatística. O estudo, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 3,8 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos, ou seja, 8,5% da população, ainda estão fora da escola. A meta da ONG é, até 2022, ter 98% de crianças e jovens dessa faixa etária estudando, tá? Então o texto fala ali onde é que os meninos têm mais habilidade, onde é que as meninas têm mais habilidade, onde é que eles são iguais, tá? Ele termina falando no segundo parágrafo, quantos brasileiros estudam, né, na faixa de 4 a 17 anos. Aí tem umas palavrinhas interessantes, né? Tem a palavrinha ONG, tá? É uma sigla aí, ó, Organização Não Governamental. E depois tem uma sigla também, né? IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, é um instituto, é um órgão, é como se fosse uma empresa do governo que conta quantos brasileiros tem no país, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são bebês, quantos são jovenzinhos, quantos são idosos, tá? É como se fosse um raio-x de toda a população no Brasil, certo? Então vamos lá. Agora sim nós vamos para o exercício 24, porque os outros nós já tínhamos feito ao vivo. Meninos e meninas são seres de sexo diferente. As palavras meninos e meninas têm gêneros diferentes. Faça no caderno uma lista com os demais substantivos do texto, organizando-os em gênero feminino ou gênero masculino. Pode deixar de lado a sigla ONG e os nomes próprios. Então o exercício pede que você releia o texto e separe de um lado todos os substantivos do gênero feminino e todos os substantivos do gênero masculino, tá? Todas essas palavrinhas aqui, elas podem ter antes dela um A ou um AS. Todas essas daqui podem ter antes delas um O ou um OS, tá? Então é o principal motivo pelo qual elas são masculinas e femininas. Porque elas admitem o artigo O ou o artigo A, tá? Eu não coloquei todas as palavras do texto, não ia ficar muito longo, tá? Então deixei ele ali no etc. Então, são substantivos do gênero feminino: leitura, matemática, escrita, semana, proporção, diferença, garotas, base, população e etc. Do gênero masculino, coube todas, tá? Então, do gênero masculino são essas as palavras que aparecem no texto: acordo, estudo, assunto, desempenho, nível, pontos, dados, milhões, brasileiros e anos, tá? Ou seja, todas essas palavras aqui, elas admitem o ou os, um ou uns. Todas as palavras aqui desse lado, elas admitem o a ou as, uma ou umas. Essas palavrinhas são artigos. Elas podem ser usadas aqui, ó, a leitura ou uma leitura, a garota ou umas garotas. Aqui,
o acordo, ou os dados, ou, por exemplo, um estudo, uns brasileiros, certo? Artigos definidos e artigos indefinidos. Mais um minutinho para vocês copiarem, são várias palavras, né? Enquanto isso, já vamos pensando no exercício 25. O que é que ele está pedindo? Então vamos lá. Exercício 25. Em que coluna você incluiu os substantivos jovens e por quê? A palavra jovens, pessoal, ela não está definida se ela é masculina ou se ela é feminina. Eu vou só saber se a palavra jovens está masculino ou feminino pelo contexto. E isso acontece em algumas palavras da nossa língua assim, ó. Então, quando você fala, por exemplo, criança, você sabe se é uma criança, se é um menino ou se é um menino? Não. Como é que você vai saber se está falando de um menino ou de uma menina? Pelo contexto. O que quer dizer? Pelo restante da frase, tá? Então, a palavra jovem, que aparece no texto, né? Não tem um gênero definido. Não tem gênero definido, vai depender do quê? Pois depende do contexto. Depende do contexto em que essa palavra foi usada. Se eu falar assim, os jovens de hoje, tal, 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 eu estou me referindo a todos os jovens, os meninos e as menininhas. Agora, se eu falar assim, a jovem esteve presente na festa de aniversário. Então, esse a vai me definir que é uma menina. O jovem se apresentou para o tiro de guerra. Esse o jovem me mostra que é um menino, porque está acompanhado de um artigo o. Então, na 25, a palavra jovem não tem gênero definido, pois depende do contexto, tá? 26. Observe novamente as palavras da tabela que você preparou. Essa tabela aqui que nós fizemos, tá? Indique todos os substantivos que poderiam se referir a seres de outro sexo, em consequência, a palavras de outro gênero, se fizéssemos uma pequena alteração neles, como em menino, em menina. Então, olha, se nós pegarmos as palavras aqui do quadro, nós vamos ver que a palavra garoto, você pode transformar em garota. Então, veja. Que palavras do texto, que palavras do quadro, que podem ser passadas para o feminino ou para o masculino. Então, você pode falar assim, ó. Garotas, que eu posso formar a palavra garotos, tá? E brasileiras, que eu posso formar a palavra brasileiros. Então, o que o exercício quer nos mostrar? O exercício quer mostrar que existem palavras que não tem como eu fazer o masculino ou feminino colocando um azinho aqui. Não tem jeito de eu falar somente essa palavra jovem no masculino colocando um o, ou no feminino colocando um a, tá? Mas existem palavras que sim, que você forma o masculino ou o feminino colocando um o ou um a no final da palavra. Olha aqui, ó. Garota, garotas. Garota, garoto. Brasileiras, brasileiros. Então, com uma mudança de letra, você muda o gênero da palavra também. Aqui não. Aqui é diferente. Então, é importante que o aluno observe que a formação do masculino ou do feminino, às vezes pode ser colocada com um finalzinho. E às vezes depende de uma palavra que vem aqui antes, de um artigo que vem antes, tá? Tem 27? Por enquanto não. Por enquanto tem um trechinho pra gente ler aqui ainda. Então vamos lá. Marca texto na mão. Vocês vão lá pro finalzinho da página 77, onde está escrito assim, ó. Os substantivos podem ser do gênero masculino ou do gênero feminino. Observe. Gênero feminino, a árvore, a casa, a saudade. Gênero masculino, o prazer, o carro, o garfo. São masculinos os substantivos que podem vir precedidos, ou seja, que têm antes ou seguidos de outras palavras.
artigos, pronomes ou adjetivos masculinos, tá? Então, isso é importante você saber que algumas palavras da nossa língua formam o masculino com o acréscimo de o. Brasileira, brasileiro. Ou formam o feminino com o acréscimo de a. E algumas palavras não. Eu vou ter que colocar aqui assim, ó. O jovem rapaz fez a prova de matemática. A jovem garota, ou só a jovem, né? Se destacou nas notas de português. Então, esse o jovem, esse a jovem, esse a mostra o gênero feminino e o mostra o gênero masculino. Isso é muito simples, isso é muito fácil para vocês, certo? Agora sim a gente pode ir lá para a página 78, o exercício 27. Vamos voltar ao texto. Leitura e escrita são fortes das meninas que vimos anteriormente, ou seja, esse texto aqui, tá? O da página 77. Observe os dois substantivos destacados na última frase do texto, reproduzida abaixo, e responda. Podemos dizer que são substantivos masculinos, femininos ou masculinos, e por quê? Então vamos ver, a frase é a seguinte, ó. A meta da ONG é, até 2022, ter 98% de crianças e jovens dessa faixa etária estudando. Como que eu sei se é meninos ou meninas? Por quê? E jovens, por quê? Então, olha, crianças vai ser no feminino. Por quê? Ela pertence ao gênero feminino, porque eu falo as crianças. Então, veja, o único artigo que pode acompanhar a palavrinha crianças é o as. Ninguém aqui falou alguma vez na vida assim, ó, os crianças. Não, a gente não fala isso, a gente sempre vai falar as crianças. Então, as crianças pertencem ao gênero feminino, porque ela só pode ser acompanhada de um artigo no feminino. Agora, jovens. Então veja aqui, jovens, o exemplo está até aqui, olha. Jovens eu posso ter o jovem, eu posso ter a jovem. Então a palavra jovens pode ser usada no feminino ou no masculino. Por quê? Porque eu falo os jovens ou eu falo as jovens. Então veja, em outras palavras, a palavra crianças só admite um artigo no feminino. A palavra jovens, ela pode receber um artigo no masculino ou um artigo no feminino. Se ela só recebe um artigo no feminino, ela é um substantivo feminino. Se ela pode receber os dois, depende do contexto, depende do resto da frase, para eu saber se ela está no feminino ou no masculino. Certinho? Então tá bom. 28. Transcreva duas palavras do texto que têm uma forma muito similar, sendo uma do gênero masculino e a outra do gênero feminino. Olha, o que tem de muito parecido lá no texto é meninos e meninas. Então a palavra é muito parecida. Ela só recebe aqui, ó, um O e aqui ela recebe um A. Mas ela é muito parecida. É isso que o exercício 28 está pedindo. Em 29, comparando-se essas duas palavras, como você pensa que se forma o feminino? O feminino é formado com o acréscimo do A. Olha que pergunta mais fácil essa, hein? Podia ser uma perguntinha de prova, hein? Então, 29. Como é formado o feminino? Na palavra menino e na palavra menino. Menino ou menino. Então, veja só. Vou colocar aqui. 29. Na palavra menino, forma-se o feminino trocando o
pelo A. Olha que pergunta mais fácil. Então veja aí. Como é que a gente faz o feminino da palavra menino? Você troca o pelo A. Diferente dessa palavra, por exemplo, jovem, aqui eu não vou trocar nenhuma letrinha do final. Eu vou fazer o quê? Eu vou trocar a palavrinha que vem antes, né? Aqui e essa daqui eu não mudo nada. As crianças vai servir tanto para palavras do sexo masculino, sexo não, do gênero, né? Tanto para palavras do gênero masculino quanto do gênero feminino. Certinho? Então, tá. Esse daqui, dessa página, é esse exercício, né? Agora nós vamos ver como é que se faz a flexão de gênero. Como é que a gente passa uma palavra do masculino para o feminino. Aí eu vou ter substantivos biformes, tá? Então vamos ver. Quando que um substantivo é biforme? Os substantivos biformes referem-se a seres vivos e podem ser flexionados em gênero, isto é, suas terminações são alteradas para exprimir masculino ou feminino, ou seja, sua terminação é alterada para a gente definir se é masculino ou se é feminino. Então esse daqui é um substantivo biforme. Por quê? Porque ele tem duas formas, tudo que é bi é dois. Uma forma para o masculino que é menino e uma forma para o feminino que é menina. Exemplos. Se o substantivo masculino é terminado em o, eu retira-se o o e acrescenta-se a. Exemplo, menino, menina, aluno, aluna, pato, pata. Se o substantivo feminino é terminado em e, olha, estou vendo aqui no quadrinho, hein? Acompanha comigo. Se é um substantivo masculino terminado em e, eu tiro o e e coloco a. Então, elefante no masculino e elefanta no feminino. Mestre e mestra, parente ou parenta. Se é uma palavra oxítona, eu coloco um azinho. Então, eu tenho um exemplo aí de peru e perua. Então, ó, são substantivos biformes, porque eles têm duas formas. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Isso não acontece com todas as palavras da nossa língua, tá? Alguns substantivos são biformes. Bom, tem mais alguns casos aqui. Página 79, lá em cima, ó. Se o substantivo é terminado em consoante, eu coloco um A. Freguês, freguesa, cantor, cantora. Se ele é terminado em dor ou tor, eu tiro dor ou tor e coloco tris. Então eu tenho imperador e imperatriz, ator, atriz. Se ele é terminado em ão, eu posso fazer o feminino colocando an, ou o feminino colocando oa, ou o feminino colocando ona. Olha quantos exemplos. Quando acrescenta-se anão, anã, cidadão, cidadã, campeão, campeã, cirurgião, cirurgiã, irmão, irmã. Quando é que eu acrescento oa? Leitão, leitoa, patrão, patroa, ermitão, ermitoa. Ermitão é aquela pessoa que vive isolado, lá no alto de uma montanha, né? Ele é um ermitão, ele vive sozinho, afastado da sociedade. Eu posso colocar um acréscimo de ona. Então eu tenho a palavra comilão, eu vou formar o feminino com comilona. Espertalhão, espertalhona. Sabichão, sabichona. Ou quando eu tenho uma palavra terminada em vogal fechada o, eu tiro esse o e coloco um o, vogal aberto, tá? Então avô vai ficar avó, bisavô vai ficar bisavó. Então isso daqui é mais para você saber que a formação do feminino na nossa língua tem todas essas opções. Quais são as opções? Você pode tirar o e colocar o a, você pode tirar o e e colocar um a também. Você pode tirar aqui, acrescentar um a. Às vezes não é o a que você acrescenta, é o tris, imperador, imperatriz, e assim vai, tá? E quando ela é terminada em ão, você tem várias opções. Ou você deixa ela terminada em an, ou oa ou ona, tá? Exercício 30, vamos ver isso na prática. Tudo isso que foi mostrado no quadrinho, agora na prática. Passe os substantivos masculinos para o feminino e vice-versa, tá? Se eu tiver no feminino, você passa o masculino, se não no masculino, você passa para o feminino. O aluno vai ficar de que jeito? A aluna. O gato vai ficar o quê? A gata. O turco vai ficar a
turca, quem nasceu na Turquia, né? Turco. A médica vai ficar o quê? O médico. O autor vai ficar o quê? A autora. E a capitã vai ficar o quê? O capitão. Depois, A, B, C, D, E, F, G. O Deus, a deusa. A doutora, o masculino, o doutor. A sabichona, o sabichão. E as três últimas aí. A juíza vai ficar o juiz. A marquesa. Marquês, marquesa são títulos de nobreza, né? Reis, príncipes, marquês. Na época em que havia os reis, o marquês e marquesa eram títulos de nobreza. E o patrão vai ficar a patroa. Então, o que a gente pode observar aqui, ó? Que algumas palavras a gente coloca aqui, ó. O A, tá? O capitão virá capitã. Então, o que muda? O finzinho. Deusa, doutor, doutoras. Aqui mudou o ão, sabichão, sabichona, tá? De ão passou para ona. Juiz, juíza, eu vou acrescentar o A. Então, o que importa aqui é essa terminação. E o que importa também é o artigo que acompanha, né? Então, se eu tenho aqui um substantivo no feminino singular, o artigo que acompanha também. A aluna. Ninguém vai falar as aluna e ninguém vai falar a aluno, né? Tem que ter a concordância, certo? Eu vou parando por aqui, então. Depois eu deixo para vocês a lição de casa. Beijo!